Suzana, eu moro aqui nos Estados Unidos, na cidade de Soquá, região de Seattle. Os primeiros casos do coronavírus aqui nos Estados Unidos foi na região onde eu moro, os primeiros casos e as primeiras mortes também. Houve muita pressão aqui da população para que as escolas parassem, e isso aconteceu há 10 dias atrás. Meu marido já havia parado de trabalhar, na verdade fazendo home office, há mais ou menos umas 2 semanas antes das aulas pararem. E um pouco antes do meu marido parar de trabalhar, começar a trabalhar em casa, alguns itens já estavam faltando aqui, como papel higiênico e álcool gel foram os primeiros itens a faltar. Agora, então, é mais difícil ainda de encontrar. Logo que eles repõem esses produtos no supermercado, nas farmácias, logo acaba. Por enquanto ainda não tá faltando nada pra gente. Ainda podemos sair para fazer compras. Mais ou menos uns 10 dias os restaurantes também foram fechados, alguns ainda estão funcionando, eles fazem delivery ou entrega, ou então você vai buscar. A gente tem pedido algumas vezes, até mesmo para ajudar o comércio local, né, para ajudar os pequenos negócios aqui, né, na cidade onde a gente mora. Alguns hospitais também pediram para que quem tivesse máscara em casa que pudesse doar, ou então para quem também tivesse condições de costurar algumas máscaras também para poder doar. E o que a gente tem feito aqui em casa com a Harumi, eu só tenho uma filha, ela tem 8 anos, e na segunda-feira a escola vai começar a mandar um conteúdo para as crianças poderem estudar em casa. Não vai ser obrigatório, mas eu acho que vai ser uma coisa legal, a gente com certeza vai fazer. E aí a gente tem feito alguns jogos juntos. Temos também liberado mais, não teve como tivemos que liberar mais vezes a TV para ela, o videogame, YouTube também, um pouco mais, porque algumas coisas ela só fazia no final de semana, mas dentro de casa a gente teve que liberar um pouco mais. Além das atividades que ela gosta, de artesanato, para pintar, desenhar, escrever também. Tem alguns dias que são um pouco mais difíceis, ela quer sair para brincar com os amigos, e tem alguns dias que são um pouco mais tensos, porque apesar dela apesar dela começar a entender agora, ela fica muito chateada, né? Assim como foi ontem foi um dia um pouco mais difícil, porque ela queria ter saído para brincar e com o vizinho, e a gente não deixou, mas a gente tá levando. Eu espero que essa situação não dure muito tempo. Então, apesar de estarem faltando também alguns itens, normalmente a gente tá conseguindo repor. Precisa ter um pouco de paciência, tem que pesquisar bastante na internet para fazer entrega online, e na medida do possível a gente não tem saído muito de casa não, só pro necessário mesmo. E para mim mesmo, como eu sou fotógrafa, eu comecei um projeto de publicar uma foto por dia, o que tem me mantido ativa, né, na fotografia, o que tem sido legal também. E eu compartilho os meus resultados aqui em casa também, porque eles me ajudam, eles participam.
Eu acho que no geral é isso. Demorou um pouco aqui, eu acho que para as pessoas perceberem a gravidade da situação, mas acho que enfim, as pessoas estão tomando mais consciência disso. Estamos muito preocupados também com o Brasil, com os nossos amigos e familiares. Então, eu acho que o importante é cada um fazer a sua parte, né? Então, é isso, gente. Oi, pessoal, eu sou a Patrícia Osório, da Bird. Eu estou aqui em Miami e para contar um pouquinho a situação para vocês aqui do Covid. Já há algumas semanas, a Flórida é um estado um pouco menos afetado, temos um pouco mais de 400 infectados aqui, comparado a Nova York, que tem mais de 5 mil, está mais tranquilo. Mas as medidas foram, nas últimas 3 semanas, se intensificando bastante. Começou com o cancelamento de todos os grandes eventos, sugerindo que os lugares fechassem, recomendando que as pessoas ficassem em casa. Há 15 dias, praticamente todos os escritórios começaram a fazer home office. A gente fica na 500 Startups. A 500 Startups fechou até o fim de março, pelo menos. E já essa semana começou a ser mais agressivas as medidas, porque muita gente não estava respeitando, assim como no Brasil. As praias lotadas, as pessoas indo em bares no St. Patrick's Day, que foi esse fim de semana. E aí agora cada condado está fazendo diferente, mas as cidades no geral proibiram sair à noite, a partir das 10 da noite ou às 9 da noite, dependendo do lugar. Você é multado se você estiver na rua, a não ser que você seja um prestador de serviços essenciais. E todos os restaurantes fechados, só disponíveis para delivery ou para retirada. E também fecharam as praias ontem, justamente porque as pessoas continuavam indo para a praia. Então, agora estão fechando bastante o cerco. Não tem crescido tanto. Você ainda vê aqui um movimento razoável de carros. Não sei se dá para ver. Mas o parque, por exemplo, aqui na frente, está sempre cheio de gente, com caiaque, com cachorros, ninguém. Então, você começa a perceber um pouquinho o quanto o comportamento das pessoas está mudando. E acredita-se aí que aqui, pelo menos até o fim de abril, vai continuar mais ou menos nesse ritmo. Fiquem seguros, fiquem em casa, não vale a pena se arriscar. Peçam para as pessoas que trabalham com vocês ficarem em casa, vamos ser solidários, vamos nos ajudar, porque aí isso vai passar e tudo vai se retomar. Um beijo. Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Marília Lobo, eu estou falando aqui de Berlim e hoje é dia 18 de março e eu queria passar um pouco as impressões sobre o que está acontecendo na cidade com a crise do coronavírus. Primeiro, antes de qualquer coisa, acho que é importante a gente pensar que estamos em países diferentes, com condições diferentes, mas nesse momento é uma situação que impacta a humanidade como um todo. As empresas aqui, a maioria delas, a partir de sexta-feira passada, já liberaram seus funcionários para home office, os que poderiam trabalhar. O comportamento de consumo sem nenhuma romantização e, claro, falando da minha experiência, sim, aconteceu um pouco de panic shopping, né, de compras excessivas nos supermercados, nos primeiros 2 dias, 3 dias, sexta, sábado. Hoje, segunda-feira, eu fui ao supermercado de manhã e vi algumas, os supermercados menores de bairro, as grandes redes, sim, tiveram falta de produtos, principalmente papel higiênico, álcool em gel desapareceu já há algum tempo, mas os supermercados de bairro, eles ainda estão com um abastecimento interessante. Em relação à postura e o comportamento das pessoas aqui na Alemanha, Berlim, eu diria que está dividido 50-50, muitas pessoas levando a sério, com um ar de preocupação, mas consciência, sem pânico, e ainda algumas pessoas em espaços públicos, realizando encontros. É uma cidade multicultural, enorme, então sim, esses comportamentos existem. É hora da gente se conscientizar pelo outro. Eu acho que é um chamado de autorresponsabilidade que a humanidade está tendo e de trabalho coletivo,
porque realmente, como já estão em todas as mídias, não é sobre você, é sobre os outros e sobre principalmente as pessoas em situação, em casos de risco, no grupo de risco, idosos e pessoas com saúde debilitada. Desde também da semana passada, os ônibus, o transporte público ainda está em funcionamento, mas com nenhum contato com o motorista. As compras de tickets podem ser feitas apenas pelo aplicativo ou em poucas lojas da BVG, da empresa de transportes públicos, mas a cidade a cada dia já continua vazia, se esvazia cada vez mais. E a situação muda muito rápido. Se um recado que eu gostaria de deixar tudo muda muito rápido e quanto mais a gente conseguir as empresas pensarem nas possibilidades online, quem não pode sair, evitar ao máximo e realmente só sair por necessidade, e pensar na compra dos negócios locais. Nós estamos fazendo compra aqui próximo do bairro onde eu estou, até onde for possível, e esses negócios continuam sendo reabastecidos. Eu acho que é importante ressaltar que o governo alemão, há 5 dias atrás, mais ou menos, a Angela Merkel falou que 70% da população alemã seria afetada pelo vírus, e naquele momento ela foi taxada de alarmista, e hoje a gente está vendo a situação se agravar, e a Alemanha saiu um pouco na frente nesse sentido e de seriedade. O pânico, ele precisa ser controlado, a gente precisa pensar com racional e também com muita humanidade nesse momento. Do ponto de vista de ecossistema de inovação, uma das boas práticas, e que não sei até onde eu pesquisei, não existe na legislação dessa forma, infelizmente, no Brasil, é o Kurzarbeit. Muitas empresas já estão colocando seus funcionários para trabalhar menos horas e receber, então, dividir o trabalho e trabalhar 50% a menos, por exemplo, e ter um subsídio do governo que garantiria 80% do recebimento dos salários. A grosso modo, é uma regra um pouco mais complexa, e eu acho que a reflexão final que eu gostaria de deixar é que essa é uma crise de confiança. Essa é uma crise de confiança da sociedade nas pessoas, nos seus líderes, nos governos, nas suas empresas. E quanto maior a confiança que os países e as sociedades tiverem nos seus sistemas, menor vai ser o pânico. Então, desenvolva esses laços de confiança e reflita sobre essa questão de confiança o máximo possível. Fiquem todos bem, um abraço de Berlim. E eu tenho certeza que juntos a gente vai sair dessa e ter muito aprendizado para finalmente mudar algumas coisas essenciais na maneira como a gente lida com negócios, com inovação e com as nossas relações interpessoais. Um abraço, tchau, tchau. Hello, my friends from all around the world. I'm Andrea from Italy, and I would like to explain you what is happening here in this moment. So, as you probably know, this moment we have this epidemic, the coronavirus, that is spreading a lot around our country. Italy is completely devastated in this moment. Usually in the north of Italy, where currently I live, we have a lot of restriction from our government. We can go out only for 3 things: for work, for buying a food, and for other necessary things, just for meet a family urgently and so on. So the situation is really critical in this moment, because a lot of people is dying for this reason. Usually it's dying old people, so not young people, but I'm hearing today that also young people is getting ill for this virus. So it's a really serious problem. I don't know what to say. Olá, eu sou Ana Paula Cardoso, jornalista, habitante de Paris há 6 anos.
Bom, a rotina aqui na França já começou a mudar já no domingo, de sábado para domingo, na verdade na quinta-feira, dia 12 de março, quando o presidente Emmanuel Macron anunciou que as escolas iriam fechar a partir de segunda-feira. Bom, aí seriam 16 milhões de crianças e jovens que estariam em casa, que normalmente se alimentam nas escolas ou nos restaurantes universitários, que passariam a se alimentar em casa. Então, quer dizer, a rotina da família já ia mudar. Isso levou a uma procura muito grande de pessoas por alimentos, por produtos de primeira necessidade. E uma das coisas que assim, faltou logo de cara foi o papel higiênico. A gente não consegue associar muito bem porque tamanha, né, fissura pelo papel higiênico. Talvez vocês aí do consumidor moderno consigam explicar isso melhor. Mas então foi a primeira coisa que sumiu das prateleiras. A partir de sábado, quando o primeiro-ministro Édouard Philippe anunciou que os restaurantes, cafés também iriam fechar, aí no domingo, que teve eleição municipal, o povo saiu nas ruas para votar e depois foi fazer as suas compras. Eu, por exemplo, normalmente faço minhas compras da semana aos domingos, porque tem feira perto de casa, então eu aproveito para ir à feira e comprar os alimentos. Pois bem, nesse domingo, que foi o dia 15 de março, eu já não encontrei vários produtos. Por exemplo, eu tive que ir a 8 estabelecimentos diferentes porque eu não encontrei cebola em um estabelecimento, aí eu tive que procurar, aí eu já não encontrei os produtos da minha preferência, eles já começaram a escassear, um biscoito, um tipo de iogurte, enfim, os hábitos de consumo, eles realmente tiveram que ser adaptados a esse momento de uma pequena crise no abastecimento. Bom, o último gênero de primeira necessidade, é claro, eu até moro num apartamento pequeno, então eu não posso fazer grandes estoques. Eu comprei assim, prevendo que eu poderia precisar dentro de uma semana, 10 dias, já que a gente tem o direito de sair para fazer compras essenciais. Então eu não consegui achar ovos nesses 8 supermercados que eu fui domingo, e aí o que acontece? Eu perguntei num supermercado mais próximo de casa se eles iriam receber. Eles disseram que no dia seguinte sim. Eu fui no dia seguinte às 9h30 da manhã, e já tinha fila, que agora os supermercados estão organizando a entrada, então só entra uma pessoa depois que sair outra. E quando eu entrei, eu perguntei onde estariam os ovos, e quando eu me dirigi, não tinham mais. Tinha apenas uma caixa de ovos em cima de um balcão, e eu perguntei à pessoa do supermercado se eu poderia comprar aqueles ovos, e ela disse, olha, tem 2 ovos quebrados. E eu disse, olha, eu prefiro levar, pelo menos eu garanto 10 ovos, e ela me deu um 50% de desconto. Então, quer dizer, eu até saí feliz, porque, afinal de contas, eu comprei os ovos mais baratos, porque tinham 2 quebrados na caixa. Os funcionários do estabelecimento, eles garantem que até agora não receberam assim nenhuma notificação de que o abastecimento vai ser modificado. Mas nós não sabemos porque, a princípio, estamos confinados em casa durante 15 dias, mas não sabemos até quando isso vai se estender. E o que a gente realmente tem visto aqui na França é um misto de tensão, então as pessoas estão realmente estocando gêneros de primeira necessidade, mas também um misto de confiança de que essas medidas são necessárias, né? O confinamento é necessário e que a gente tem confiança que daqui a 15 dias o país possa voltar, se normalizar. Quanto a saber o que vai acontecer em relação aos direitos do consumidor, por exemplo, companhias aéreas, né? Nós temos parentes, amigos que estavam para vir para cá. Eu mesma tenho uma passagem para o dia 27 de março para Lisboa, não irei mais, mas a companhia já mandou e-mail dizendo que eu tenho toda a flexibilidade de trocar essa data e sem precisar pagar os custos, né, de
de mudança de data, quer dizer, só pagaria realmente o custo que de diferença de preço eventual dependendo do dia que eu troque. Então é isso, a gente está se adaptando aqui na França, à medida que tem uma pergunta, uma dúvida, os órgãos que controlam o consumo aqui, que não são muitos, inclusive em relação ao Brasil, é bem diferente, não tem órgãos de defesa de consumidor, não tem PROCON, tem apenas instituições, que a gente chama organizações não governamentais, às quais a gente pode pedir ajuda em caso de contencioso, né, com algum estabelecimento que nos forneça produtos ou serviços. Então, basicamente é isso, a gente está se adaptando, os produtos estão sumindo e reaparecendo, nós temos que nos adaptar aos hábitos de consumo, porque nós não estamos encontrando aquilo que normalmente gostamos de adquirir, mas todos estão cientes que trata-se de uma situação de emergência, então que a gente tem que se adaptar mesmo e tentar realmente entender que isso não é o pior dos mundos, não é o pior dos cenários. Se a gente ainda pode sair, comprar comida, comprar gêneros de primeira necessidade, a gente tem que